Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Então, porque eu conheço o temor ao Senhor, eu agora procuro, nós procuramos persuadir outras pessoas. Nesse temor ao Senhor, irmãos? Versículo 12 fala assim: estamos mais uma vez nos recomendando a vocês, uma pergunta que ele faz. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possamos responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Então, tem aqui duas condições que o apóstolo Paulo está enfrentando aqui nesse capítulo 5 aqui, nessa passagem aqui, nesse estudo aqui, né, irmãos? Então, ele está dizendo aqui que existem aqueles que se orgulham na aparência, mas não se orgulham no coração. E qual que é a diferença, né, irmãos, de uma pessoa que age por aquilo que é o coração e aquilo que é a aparência, né? Então, é isso que me chama a atenção. Então, toda vez que eu estou lendo a Bíblia, eu costumo perguntar para o texto, né? Então, quando eu tenho dúvida, eu vou no texto e pergunto para o texto. O que significa isso, Bíblia? O que é isso, né? Aí ele fala assim, olha, se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. Se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. Então, mais duas condições: parecer louco e manter o juízo. Por que que quando eu pareço louco, é para dar glória a Deus? E por que quando eu mantenho o juízo, é para o bem de vocês? O que será que está acontecendo aqui, né, irmãos? Qual será que está sendo o desenrolar aqui do texto, da conversa, do entendimento, né? Aí ele fala assim, olha no versículo 14: de qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Será que isso é verdade, Paulo? O amor de Cristo nos impulsiona mesmo? O amor de Cristo tem uma ação de nos impulsionar, de nos conduzir, de nos levar? Será que isso aqui é real? Porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Se ele morreu por todos, logo, todos também morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então, é esse versículo 15 aqui que é a explicação, né, irmãos? Aqui ele vai trazer a conclusão daquelas questões que ele está colocando aqui antes do versículo 15. Então, ele diz assim, olha, ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Por ele ter morrido por todos, não significa que todos recebem essa nova vida. Mas ele morreu por todos. Mas nem todos recebem essa nova vida, como Paulo está dizendo aqui. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Isso aqui é fato, tá, irmãos? Isso aqui é conclusivo. Isso aqui não tem questão de fé ou de crença, né? Não tem questão de povo, de época, não tem questão de... Não, ele morreu por todos, isso aqui é conclusivo. Logo que ele morreu por todos, então todos também, nós cremos que todos também já morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Então, aquele que recebe essa nova vida, irmãos, ele não pode mais viver para si mesmo. Quando a pessoa vive para si mesmo, por que ela vive para si mesmo? Porque ela não recebeu ainda essa nova vida.
Então, o problema está aqui no quê? Qual que é o problema aqui que o Paulo está trazendo aqui, que está acontecendo? Existem aqueles que Deus concluiu essa obra perfeita em favor dele, mas ele ainda não entrou nessa nova vida. Embora nós cremos que Deus morreu por ele também, que ele já está morto, mas ele ainda não recebeu essa nova vida. Por quê que ele ainda não recebeu essa nova vida? Por que você sabe que ele não recebeu essa nova vida? Hein, Paulo? Por que essa pessoa não recebeu? Eu vejo que ele não recebeu a nova vida porque ele ainda vive para ele mesmo. Por isso eu percebo que ele não recebeu essa nova vida. Então tá aqui, irmãos, aqui está a grande questão. A grande questão. Quando uma pessoa recebe essa nova vida, ela de fato entende que Cristo morreu por ela, então ela também morreu. E se Cristo ressuscitou, ela também já ressuscitou. O que acontece? Ela passa a viver essa nova vida de maneira que ela traduz literalmente que ela não vive mais para ela. Ela não vive mais para ela. Isso é a tradução da pessoa. Então, o problema do homem é que o homem se tornou egoísta e vive uma vida para si mesmo. Esse é o problema da humanidade, irmãos. O problema da humanidade não é igreja, não é religião, não é pastor, não é bispo, não é padre, não é católica, não é apostólica, não é assembleia. Isso não é o problema da humanidade. O problema da humanidade está no ser, está no homem. O homem que ainda não recebeu essa nova vida, ele vive para si mesmo. E a pessoa que vive para si mesmo, ela é o escravo da Bíblia. É a pessoa que se alimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal. É o Caim, é o Isaú, é a pessoa que representa os filhos da Agar, é a igreja terrena, é a Jerusalém terrena. Então, essa pessoa, ela ainda não recebeu a nova vida. Aí ele conclui o versículo dizendo assim, olha, versículo 15, ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então, aqui é o fato está aqui. Como que eu sei que uma pessoa é liberta, irmão? Como que eu sei? É porque ela deixou de ir na igreja do sistema e passou a assistir vídeo no YouTube? Por isso que ela é liberta? Porque antes ela dava o dízimo, agora não dá mais o dízimo, ela está liberta? Porque antes ela cria no batismo, agora ela não crê mais no batismo, ela está liberta? Se isso, irmãos, for a libertação, então está fácil demais. Mas não é isso a libertação. A libertação verdadeira de um filho é quando ele, vivendo com Cristo, ele morre com Cristo e torna a viver com Cristo. E aí agora ele representa o quê? Cristo, que não vive para si mesmo, mas ele vive de que forma? Ele vive para Cristo. Então no 16 nós encontramos assim, ó, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Poxa vida, o apóstolo Paulo, vocês não fazem mais nenhuma avaliação do ponto de vista humano? Então a humanidade já não está mais sendo avaliada? Não é isso que está sendo avaliado mais? E o meu certo e o meu errado está sendo avaliado? Será que está sendo avaliado o meu certo e o meu errado? Aí ele fala assim, ó, em outros tempos nós pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Em outros tempos nós achávamos que era assim que vivia, que deveríamos viver. Mas isso foi em outros tempos, não é? Porque nós avaliávamos as coisas do ponto de vista humano. Então nós olhávamos para o povo de Israel e dizíamos, eles acertaram e aqui eles erraram, não é? Então aqui mostra porque eles aceitaram, eles são de Deus. E aqui mostra porque eles erraram, eles não são de Deus. Então esse era o ponto de vista que nós olhávamos
para as coisas que estavam se apresentando a nós. Mas isso foi em outros tempos, porque nós pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora, então tem um mais agora, né, irmãos? É esse mais agora que tem que estar em evidência para nós nos nossos dias. É esse mais agora que deve ser o que nós devemos ensinar aos demais irmãos. Mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. Já não é mais a velha criação. Estamos em Cristo, somos nova criação. A vida velha acabou. E uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus. Não veio pelo meu esforço. Não veio pelas minhas obras. Isso aqui veio de Deus. E se eu não entendo isso, irmãos, que isso veio de Deus, se eu não entendo que isso é do ser, é da essência, é do íntimo da pessoa, é do sêmen que eu fui gerado, se eu não entendo isso, então eu vou ficar deficitário naquilo que é a questão de um livre e de um liberto. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. Então, os apóstolos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi trazido de volta. Por que ele foi trazido de volta? Por que esse homem foi trazido de volta, irmãos, em Cristo? Por quê? Porque o homem, ele foi afastado de Deus onde? Qual foi o ponto da história que o homem se afastou de Deus? Que o Caim disse assim, olha, é pesado demais para mim. Eu vou juntar minhas traias aqui, minhas trouxas, e vou viver longe, lá em Nod, né? Vou viver em Nod. Porque quando eu chegar lá em Nod, eu não vou depender de Deus para mais nada, porque eu construirei a minha própria cidade, não vou depender de Deus. Eu vou construir minhas próprias armas, não vou depender do cuidado de Deus. Não preciso mais que Deus cuide de mim, eu vou ter minhas próprias armas. Então eu vou criar os meus próprios cânticos, os meus próprios instrumentos. Por que eu vou depender de Deus para ser feliz, para ser alegre? Eu não, eu crio minha música. Eu crio o meu instrumento. Então, esse homem, irmão, ele vai se afastando de Deus gradualmente, porque ele acha que ele tem a condição de criar os seus recursos. Porque ele vive daquilo que é o conhecimento do certo e do errado. Ele começa a criar os seus recursos. Então, ele vai se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus. Aí vem toda a história mostrando que Deus, atuando na história, o homem não entendeu e não se reconciliou com Deus, porque ele não entendeu. E agora, esse entendimento ele se torna claro para aqueles que estão ouvindo essa mensagem do apóstolo Paulo. Isso aqui está claro agora, né, irmãos? Aí ele fala assim, olha, logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Se tornou nova criação. Por quê? Porque a velha vida acabou. Qual foi a velha vida? A velha vida foi foi a vida de Caim. Essa foi a velha vida. E todos viveram a vida de Caim, se afastando de Deus. Se afastando de Deus na compreensão, no entendimento, e não no local físico, tá, irmãos? Porque fisicamente ninguém se afasta de Deus, porque Deus ele está em tudo, em todo lugar, em todo tempo, ao mesmo tempo, e em todo espaço também, ao mesmo tempo. Então não tem como a pessoa se afastar de Deus. Mas, no entendimento, esse homem se afastou de Deus. Na sua consciência, ele se afastou de Deus. Mas agora, ele está sendo reconciliado, ele está sendo trazido de volta. Na pessoa de quem? De Cristo. E como que isso acontece, ô irmão Arlindo? Então, a mesma consciência de Cristo passa a ser revelada para nós, irmão. Então, ele começa o Sermão do Monte dizendo, olha, tudo começa a partir de um ser que entende que ele é necessitado de Deus. Esse é o princípio. Porque
tudo aconteceu, a queda aconteceu quando esse homem, esse ser, entendeu que ele não era mais necessitado de Deus. Ele se encheu, ele se tornou um rico espiritualmente. Ele achou que ele poderia gerar a sua própria espiritualidade. Então, esse homem foi o desventurado na história. Ele se enchendo de si mesmo, se enchendo do seu orgulho, se enchendo de tudo aquilo que ele julgava ser a sua capacidade, ele se afasta de Deus na sua consciência. Mas agora vem um ser que começa a ensinar que esse homem, para que ele possa fazer parte do reino de Deus, a primeira coisa que ele precisa compreender é que ele é necessitado de espírito, ele é pobre de espírito, ele não gera a sua espiritualidade. Ele não consegue. Mas ele tem que viver daquilo que é a sua essência. E a sua essência não é conhecimento de certo e de errado. A sua essência é vida. Então ele precisa viver isso. Então, ele diz assim no versículo de número 18: E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo e nos entregou e nos encarregou de reconciliar com ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Então Deus não leva em conta o pecado da pessoa. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, esse versículo 21 aqui, ele é conclusivo, ele termina a mensagem, tá, irmão? Dizendo, olha, o que Deus fez? Deus, ele fez de Cristo o Filho que nasce do Espírito, o Filho que é ressuscitado aqui, morre Jesus e ressuscita o Cristo. Morre um Jesus e ressuscita um Cristo. Então, esse Cristo, que é o que nasce do Espírito, que é gerado do Espírito, que é tirado da morte, né, do estado de morte para a vida, isso representa o quê? O fôlego de vida do Adão. Tá, irmãos? Aquele sopro de Deus no Adão. O homem é tirado do estado de morte para a vida. Só que lá o homem se orgulhou. Lá o homem errou, porque ele passou a viver do seu próprio entendimento, ele passou a viver daquilo que ele gerava, daquilo que era a capacidade dele de gerar, de fazer, de criar. Então essa foi uma vida afastada de Deus. Mas agora esse Cristo que Deus ele declara na ressurreição, né? Este é o meu filho, eu hoje te gerei. É este que é o meu filho gerado. Ele é a partir de um espírito que tira ele do estado de morte, tira ele das profundezas da morte. E esse Cristo agora é aquele que nunca pecou, que nunca conheceu o pecado, ele é a oferta por nosso pecado. Então não haveria necessidade, irmãos, de nós termos dúvida a respeito daquilo que nós fazemos. Não deveria haver necessidade de dúvida alguma, não deveria haver dúvida alguma. Porque os irmãos perguntam, o pecado foi tirado ou não foi tirado? Então, qual que é a palavra? Aquele que nunca pecou, ele foi feito o quê? A oferta por nosso pecado. Se eu creio nisso, então não pode mais existir pecado. Se ele foi feito a oferta por nosso pecado, se essa oferta foi real, se essa oferta foi válida, se ela foi aceita, essa oferta, então o que aconteceu? O pecado acabou. Se foi feita uma oferta pelo pecado, o pecado acabou. E o que acontece a partir, então, dessa oferta? Deus, ele declara o quê?
para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, quem que são os declarados justos diante de Deus, irmãos? Quem foi declarado justo diante de Deus? Quem? Segundo esse texto aqui. Quando você lê isso aqui, será que só os judeus foram declarados justos diante de Deus? Será que só os que frequentam a igreja, só os que fazem a coisa certa, foram declarados justos diante de Deus? A oferta de Jesus, afinal de contas, ela alcança quem? Quem que ela alcança essa oferta de Jesus? Quem são os agentes aqui dessa ação de Deus? Para quem que Deus fez essa ação? Quem que ele está declarando justo aqui? Então, se ele declara eu justo, não significa que eu sou justo, tá, irmãos? Não significa que eu sou justo. Mas ele, mesmo eu não sendo justo, ele disse, você é justo. Mas por que eu sou justo? O texto, porque foi a ação de Cristo entregue pelo teu pecado que fez com que essa declaração fosse posta sobre você. Não foi a sua ação. Não é o que você faz. Não é o que você crê. Não é o que você, vamos colocar assim, gera de condição de espiritualidade. Não é isso. É o que Deus fez. Foi o que Deus fez. Não o que eu fiz. Não o que eu faço. Mas é o que Deus fez. Então há uma declaração. O Arlindo, ao ouvir isso, ele se tornou justo nele mesmo? Não, porque ele erra muito. Ele ainda tem o problema do certo e do errado, tá? Ele ainda tem esse problema. Ele ainda continua, às vezes, como um filho e às vezes como um escravo. Mas o que está sobre o Arlindo é o quê? É uma declaração reconhecida em cartório celestial, reconhecida no templo celestial, reconhecida no cosmos, reconhecida na vida invisível, reconhecida na vida eterna, que ele é justo. Mas se ele é justo, ele não deveria fazer tudo que é justo? Deveria, mas não implica que ele vá fazer. Mas se ele fizer, então não preciso declarar, ele não precisa carregar sobre ele essa declaração. Se ele se tornar justo, eu não preciso declarar que ele é justo, porque ele se tornou. Mas eu preciso declarar que ele é justo justamente porque ele não se tornou justo. Então eu declaro que ele é justo. Mas eu declaro não é porque ele passou a fazer o que era correto. Eu declaro porque Jesus fez por ele o que ele era impossível de fazer. Então há uma declaração. Então eu carrego sobre mim uma declaração que vamos colocar assim, todo o cosmos olha para o homem hoje e ele vê o homem de que forma, irmãos? Segundo a natureza humana ou segundo a visão espiritual? E a visão espiritual é uma declaração de que esse homem ele está justificado, independentemente do que ele faz ou do que ele deixa de fazer, há uma declaração sobre ele. Mas os filhos revelam essa paternidade. Aqueles que não foram clareados ainda, eles não revelam essa paternidade. Então, aqui tem um texto para que nós possamos estudar ele exaustivamente, versículo por versículo, para que a gente possa entender a grandeza da revelação de Deus. Amém, meus amados? Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.